É a sua pauta. Maravilha. Obrigado. Boa tarde. Ainda estão com energia? Depois desse dia inteiro de palestras, primeiro de tudo, queria continuar reforçando. Eu sei que todos os outros que passaram aqui antes de mim falaram bem da enfermagem, reforçaram, mas eu também quero dar minha perspectiva como médico. Eu que sou médico, sou cientista de dados, sou especialista em gestão hospitalar, especialista em lideranças. Eu digo e reforço para vocês, a saúde não seria nada sem os enfermeiros. Né? Vocês são aqueles que sustentam o peso de carregar o cuidado, o peso de estar ali do lado do paciente, mas também, tanto quanto os médicos, os enfermeiros também estão sofrendo bastante com as mudanças que estão acontecendo na saúde. Né? Costumo dizer que se tirasse todos os enfermeiros do hospital, não existiria hospital. Não tem quem sustente. Né? O médico vai lá, faz um diagnóstico, faz um plano de cuidados e vai-se embora. Quem que fica lá para executar? Vocês, enfermeiros. Mas tem muita coisa acontecendo que está afetando vocês. E hoje eu vou trazer um pouco desse contexto no quesito tecnologia. O que é que tem acontecido com o cuidado, com a medicina, com a condução clínica frente a essa tecnologia. Então, primeiro eu só queria entender um pouquinho a distribuição aqui. Quantos de vocês trabalham no ambiente hospitalar? Levante a mão, por favor. Beleza, a maioria. Quantos no ambiente de consultório? Consultório, saúde básica, alguns. E quantos são empresários? A minoria. Maravilha. Bom, no quesito hospitalar, queria que alguém me desse algum exemplo, nos últimos 2, 3 anos, alguma tecnologias que vocês tiveram contato, ou que já foi implantado no ambiente de vocês, ou que vocês adorariam que fosse implantado, que vocês acham que geraria muito impacto, poderia facilitar um pouco a vida de vocês. Alguém quer dar um exemplo? Maravilha. O uso do ultrassom pelos enfermeiros. Ultrassom. Também, a gente utiliza. Maravilha. Ultrassom portátil ou o ultrassom portátil? Para fazer acessos, né? Maravilha, sondas. E o que é que isso poderia causar para o paciente? Você poder usar esse equipamento, o que é que muda para vocês? Por exemplo, a avaliação do paciente com prendedor vesical, por exemplo, você usar o box para você diagnosticar uma intercorrência com o paciente. Maravilha. Aumenta a segurança para o paciente? Sim. Aumenta a sua comunidade? Diminui custo? Então, a tecnologia não é só sobre software, sobre computador, sobre inteligência artificial. Na verdade, a tecnologia é tudo. Vai desde medicações, desde equipamentos, inclusive protocolos é tecnologia, conhecimento é tecnologia. Mas qual é o problema? Por muito tempo na saúde, tecnologia foi significado de aumento de complexidade e aumento de custo. E para onde é que isso nos levou? A medicina está ficando muito complexa, muito cara, o acesso está ficando cada vez pior, a equidade está piorando. Está na hora da gente pensar como é que a gente traz tecnologia para diminuir custo e aumentar a segurança, não aumentar a complexidade. Então, se a gente for pensar em tecnologia, e aqui eu vou trazer o contexto principalmente para a tomada de decisão, como é que o nosso raciocínio clínico, lá na ponta do cuidado, pode ser afetado na tecnologia. No exemplo que o colega deu, né, o exame de imagem ajuda a gente a ter uma profundidade maior, a gente diria que é o primeiro pilar, o Deep Phenotyping, que é você ter mais informações sobre um paciente para poder tomar uma decisão. Mas vamos fazer uma viagem. Lembrar da história da medicina, vai ser um minuto. A medicina começou com um viés heurístico. Tudo que a gente tinha era a experiência de várias pessoas, as pessoas até tentavam trocar um pouco dessa experiência e todas as decisões que a gente tomava do ponto de vista clínico eu já vi 200, 300 pacientes como esse, vou tentar fazer conexões neuronais com base nessa experiência para tentar tomar uma decisão informada. Era assim que aconteceu por milhares de anos. Com o avanço dos estudos, a globalização, a colaboração entre pesquisadores do mundo inteiro, a gente começou a evoluir da medicina heurística, que era mais individualista, que vinha mais da sua experiência de um indivíduo, para a medicina baseada em evidências. Então, quando a gente fala medicina baseada em evidências, você tem até uma hierarquia de estudos, né? Desde a meta-análise lá como padrão ouro, até estudos de caso, controle. Isso é perfeito, maravilhoso. Mas qual é o problema da medicina baseada em evidência? 2 problemas. O primeiro, que é uma medicina baseada na mediana, na média. Você trata o paciente olhando ele como uma média. Com base numa média de 100 pacientes, 99% vão seguir nessa direção. Se der sorte, for 99% de adequação.
Mas assim, saúde é complexo, o paciente é complexo, o paciente tem muito mais variáveis, e se aquele paciente for o 1? Como é que eu faço para tratar aquele paciente como único, de forma integrada? E o outro problema é, temos evidências demais, estudos demais, evidências demais, ferramentas demais, e a gente não está conseguindo usar. Por exemplo, vocês que trabalham em hospital, alguém aqui usa o protocolo de NIOS para degradação? Levantei a mão. Bom, metade. O protocolo de NIOS é um protocolo usado para identificar um paciente que vai piorar, tem alta chance de ter uma degradação, uma piora clínica nas próximas 6 horas. É um algoritmo fácil de usar, com base nos sinais vitais, e que para mim deveria ser algo automático, né? Na minha visão do protocolo de NIOS deveria ser o técnico de enfermagem imputou o sinal vital do paciente, automaticamente ele já calcular esse número e ter lá um Kanban que já diz o NIOS de cada um. Agora, como é que a gente consegue aplicar isso? Por exemplo, você poderia usar até num PA. Eu não vi um hospital até hoje que efetivamente todo mundo aplica o protocolo de NIOS, inclusive para ver se precisa internar um paciente. Então você tem uma ferramenta fácil de usar, teoricamente fácil, né? Calculadora, determinística, objetiva, baseada em estudos, e por que não todo mundo usa? Porque a gente não tem mais tempo, a gente está entrando numa era da medicina, que o Eric Topol, depois eu vou falar um pouquinho desse escritor, chama de medicina rasa. A gente tem tanta coisa, deveria ter tanta profundidade de estudo, mas tudo está ficando muito raso, pouco tempo para trabalhar, não tem tempo de usar essas ferramentas. Deu problema no slide aqui. Deixa eu ver se... Você tem como dar uma olhadinha se deu problema no slide? Vejo. Se tem outro. Bom, enquanto isso, então a gente veio da medicina heurística, individual, medicina baseada em evidência, e com tamanha evidência a gente caiu na medicina rasa. Aquela medicina que a gente tem pouco tempo para trabalhar. Em média, um médico num PA tem de 7 a 12 minutos para atender um paciente. A gente tem publicado mais de 2.000 estudos por ano e a gente não está conseguindo ser eficaz. A segunda causa de morte evitável nos Estados Unidos são eventos adversos, hospitalar. Muita gente está morrendo. Então, o próximo passo que a gente precisa caminhar para isso é a medicina profunda. A medicina profunda, que eu também gosto de chamar da medicina do N igual a 1, a gente olhar o indivíduo como ele é, ou medicina baseada em dados, que é conseguir usar todo o conhecimento que a gente tem, toda a evolução que a gente teve na medicina e aprofundar isso para aquele indivíduo. Então, o Eric Topol, que é o escritor dessa matéria chamada Deep Medicine, que é um cardiologista americano, ele separa a medicina profunda em um tripé: fenotipagem, aprendizado e empatia. Então, esse framework ele pode ser usado em qualquer contexto, desde o hospitalar, desde vocês que estão no consultório, vocês que estão criando novos produtos. Vamos pensar na tecnologia não só para facilitar, mas que tipo de produtos, que tipo de serviços a gente pode oferecer que antes não eram possíveis. Exemplo, a telemedicina é um exemplo que a gente não tinha antes. Monitoramento de pacientes, gerenciamento, navegação. Pô, como é que a gente vai conseguir fazer uma navegação de 3.000 pacientes? Você tem no canto que eu acho, ou ele não prejudicou todos os slides. Não tem problema não. Eu vou passando só as imagens, não tem problema não. Você tem no campo? Não, pode deixar assim mesmo, não tem problema não. São mais imagens mesmo, fica tranquilo. Uma outra língua mais chique. Ele trocou a linguagem, mas tudo bem. Virou hieroglifo, mas tudo bem, vamos lá. São as imagens. Então, o que é que acontece? A gente está tendo muitos dados e cada vez menos tempo para consumir esses dados. Então a gente tem aqui, 12 milhões de erros estão acontecendo graves nos Estados Unidos. 12 milhões, isso virou algo epidêmico. Então a gente precisa diminuir essa variabilidade e aqui, como eu aponto, muito disso vai ser sustentado dentro do ambiente hospitalar, junto com os enfermeiros. O enfermeiro é o guardião desse cuidado, é o enfermeiro que está no paciente, é o enfermeiro que identifica quando ele está piorando, é o enfermeiro que chama o médico. Como é que a gente pode trazer ferramentas para potencializar esse cuidado? E aí, como eu falo do Eric Topol. Então, no tripé, fenotipagem, aprendizado e empatia. Fenotipagem significa coletar mais dados, é ter um conhecimento profundo de um paciente. Qual foi a primeira área na clínica, na medicina, que avançou com fenotipagem? Genômica. Genômica é uma forma de você trabalhar a medicina individualizada, a medicina personalizada, mas não é a única. Você ter, por exemplo,
smartwatches, que estão o tempo inteiro monitorando o paciente, trazendo sinal vital. Você ter hoje num hospital que a gente chama de IoT, Internet das Coisas. Hoje a gente tem hospitais UTIs, que a gente chama de UTI conectada, que até a bomba de infusão é conectada no prontuário e a única forma de você mudar é indo na prescrição, mudando e o próprio prontuário se conecta com a bomba. O nível de chance de erro, isso acontecer é muito menor. Quando a gente fala de camas hospitalares, hoje a gente já tem camas que tem balança, já geram os indicadores. Então tudo isso é conseguir mais informações. Mas eu tinha dito, poxa Lucas, como é que você vai conseguir todas essas informações num local só? A gente precisa conectar tudo isso. Grande parte das informações elas não estão conectadas, elas estão dispersas, elas estão não utilizadas. Tem uma outra estatística que fala que 95% dos dados de um hospital não são usados. Você passa um dia inteiro documentando. Em média, um médico ou um enfermeiro tem uma equidade, o mesmo tempo que ele passa no computador, o tempo que ele passa com o paciente. O mesmo tempo. Se você passa 45% do tempo com o paciente, é 45% também no computador. Ou seja, se a gente facilita essa coleta, facilita esse processo, o que é que sobra? Mais tempo com o paciente. Então a gente precisa estar com esses dados conectados. Mas se eu disse que a gente está com um problema de ter dados demais, como é que eu vou botar mais dados nessa equação e vocês vão processar isso? Aí é que está o processamento, o aprendizado profundo. É usar tecnologias para processar esses dados. A gente pode estar falando de Deep Learning, que, por exemplo, é uma técnica de inteligência artificial, beleza. Mas tem muita coisa muito mais fácil. A gente não precisa reinventar a roda. Vamos fazer calculadora simples, como eu falei, uma calculadora de news, uns scores. A quantidade de scores à disposição de vocês, enfermeiros, é gigantesco. Quanta tecnologia a gente não pode usar, que já foi provada, já tem décadas de estudo, e é só a gente aplicar, repensar como aplicar essas ferramentas e empacotar diferente, isso tanto no hospital como também para um paciente. Que tecnologias vocês estão lá, por exemplo, a nossa colega que faz avaliação de feridas, né? Que tipo de tecnologias, que tipo de scores, que tipo de avaliações eu posso fazer para aquele paciente para tornar ele mais seguro? Ou então, que formas eu posso fazer, vamos lá, você vai fazer uma visita num paciente e você só vai lá uma vez por semana. Que tipo de acompanhamento você pode fazer para saber o que está acontecendo com aquele paciente, às vezes treinar um cuidador para conseguir coletar dados e conseguir ter essas informações sem precisar ir lá. Tudo isso é segurança para o paciente. E no final das contas o que a gente quer é isso aqui, ó, empatia. A empatia profunda vai desde melhorar o contato com o paciente, quando a gente fala, depois eu vou mostrar um exemplo de uso de inteligência artificial para transcrição. Você não precisar digitar, tudo ser escutado e ido direto para o paciente. O que é que você ganha? Contato visual. Hoje a maior queixa de quebra de vínculo médico-paciente, a maior queixa é falta de contato visual. As pessoas não têm mais tempo de olhar no olho. E sem vínculo, o que é que acontece? Você pode ser o melhor médico do mundo. Você está com um paciente lá na sua frente, você fez um baita diagnóstico, fez um baita plano terapêutico. Se ele não confiar em você, ele não vai seguir. E de que adiantou? O resultado está em ele cumprir o plano de cuidados, ele conseguir aderir. E não em você identificar, isso é só para o ego, mas o paciente precisa entender. Você precisa ser democrático em pensar como ele vai cuidar, se ele vai ter condições de seguir aquele protocolo. E não é só naquele momento. A gente às vezes está muito acostumado em hospital, uma intervenção que dura poucos dias, 2, 3 dias, salvei a vida de um paciente e foi para casa. Ok, mas a gente está numa medicina muito centrada em hospital. O Brasil não é um ótimo exemplo de medicina preventiva. E quando eu dou um exemplo, por exemplo, de diabetes e hipertensão, em média, para um paciente que sofrer problemas secundários ao diabetes, levam 10 anos. Ou seja, eu preciso garantir que ele vai aderir aos indicadores de performance de controle do diabetes por 10 anos para eu poder ter sido eficaz. Ah, mas eu em um mês consegui botar o paciente no controle e o HbA1c dele está 8. Beleza, 8 não, 8 é ruim. Está em 6,5. Está em 6,5. Tá, e daqui a 10 anos vai continuar bom? Esse tipo de acompanhamento que eu tenho que fazer para o meu paciente. Então, no final das contas, a gente quer essa qualidade. E uma das ferramentas que tem sido assim, muito falado com tecnologia, a gente diz que a gente está na 4ª revolução industrial. A 4ª revolução industrial, movida pela inteligência artificial,
é muito sobre o ChatGPT, que são as ferramentas que a gente chama de LLM. E aí uma pergunta, quem aqui usa o ChatGPT? Quase todo mundo, maravilha. Uma pergunta, alguém aqui pode dar um exemplo se isso mudou muito sua vida? Alguma coisa que vocês conseguiram conquistar que vocês imaginam que vocês não teriam feito antes? Pode falar. Que eu consegui. Ajudou bastante nos estudos. Nos estudos, acesso a informações. Maravilha. Mais algum exemplo? Pode falar? Eu ganhei tempo. Ganhou tempo. Maravilha. Bom, o ChatGPT, na verdade, ele é uma ferramenta que foi criada para gerar texto. Então, é uma ferramenta que a gente chama de Large Language Model, então modelo de linguagem gigante. O que acontece? Ele não foi feito para raciocinar, ele foi feito para escrever. Só que, quando eles foram lançar o GPT-3 em 2021 ou 2022, eu não lembro agora, acho que foi 22, eles seguiram numa abordagem um pouco menos ortodoxa. Eles simplesmente botaram uma força computacional gigantesca e fizeram algo tão grande que, como consequência, ele parece que raciocina, ele parece que faz essas conexões, mas ele está lá pensando no quesito linguístico. Então, por mais que essa ferramenta esteja evoluindo muito, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele não foi feito para raciocinar, nem para fazer raciocínio clínico. Ele foi feito para escrever muito bem. Então, na minha visão, essa ferramenta tem um potencial muito grande nessa interface. Nós, com uma interface com a máquina, isso é poderosíssimo. Mas as ferramentas que vão revolucionar o mercado da saúde, elas são ferramentas mais híbridas. Elas conectam através desses modelos, mas por trás tem que ter muito mais ferramentas que usam o conhecimento médico, ferramentas que a gente chama de determinísticas, formas da gente poder entender o que está acontecendo lá por trás. Que quando você pergunta para o GPT, alguma vez vocês já testaram perguntar a mesma coisa 2 vezes para ver o que acontece? Ele não responde a mesma coisa. Cada vez que você pergunta, ele responde algo diferente. Vocês confiariam fazer isso dentro de um hospital, num paciente grave? Uma coisa é tirar uma dúvida, começar a expandir, pensar, mas digamos assim, você não tem médico, você só tem a ferramenta. Você pergunta algo e executa. É muito perigoso. Então a gente tem que tomar cuidado e entender como é que funcionam essas ferramentas e usar a forma como elas foram criadas, né, para ser usadas. Então um exemplo que eu simplesmente amo para uso hospitalar e uso em consultório é o uso dessas ferramentas para transcrição. Então imagine você está ali conversando com um paciente, aquilo dali está escutando tudo que você está falando e ele já estrutura uma nota clínica e já coloca lá no prontuário. Isso, sem dúvidas, vai trazer uma revolução para o cuidado, uma revolução para a medicina. E a enfermeira, né, o enfermeiro no contexto hospitalar, no contexto de saúde, como eu digo, ele não vai ser substituído. Se tem uma profissão que eu digo que tudo que a gente implantar de tecnologia e devolver tempo vai gerar resultado, é nisso aqui, é no cuidado, é no tempo que vocês vão ter com o paciente, no aumento da segurança. Porque no final das contas vocês são os guardiões da segurança. Os guardiões da segurança e guardiões da governança clínica. A gente fala no nível de governança clínica, todas as comissões hospitalares, comissão de pele, comissão de infecção. Quem é que lidera todas essas comissões? Os enfermeiros. E é quem fica de olho também nas condutas médicas para garantir a adesão a esses protocolos. Bom, eu quero mostrar para vocês um exemplo de todos esses conceitos sendo aplicados no ambiente hospitalar. Então vamos relembrar o tripé. Fenotipagem, ou seja, a gente precisa coletar os dados, está integrado no prontuário, usufruindo de todos. A IntelliDoctor é uma empresa de apoio à decisão clínica e nosso papel é mapear jornadas médicas dentro do hospital, podendo guiar o médico para a adesão dos protocolos institucionais e adesão ao processo mapeado. Então, nossa jornada começa do prontuário médico. A gente roda em cima do prontuário da sua instituição. E na demonstração de hoje, eu vou mostrar uma jornada de pronto atendimento. Aqui, o paciente já passou na triagem da enfermagem e eu, como médico, vou chamar o paciente para ter um primeiro contato. Então, nesse primeiro contato, depois de abrir já no prontuário, a gente vai abrir o paciente aqui na IntelliDoctor e vai ter um primeiro momento para investigar aquele paciente, receber um resumo desse prontuário. Aqui eu posso ter contato com diversos dados estruturados do prontuário e um resumo desse paciente.
Depois eu vou chamar o paciente para poder começar essa consulta. Então eu vou dar play aqui e vou simular uma consulta com a dona Beatriz. Boa tarde, dona Beatriz, como é que eu posso ajudar a senhora? Então, doutor, boa tarde. É porque eu estou com tosse e com febre há uns 3 dias. Estou me sentindo muito fraca, com falta de ar, uma dor no peito. Não estou me sentindo muito bem, não. Ah, tudo bem, dona Beatriz. E a senhora já tomou alguma coisa? Tem algum problema de saúde? Tenho sim, doutor. Semana passada eu vim aqui para ser atendida no pronto atendimento. Até me passaram azitromicina para tomar em casa. Mas depois de uns 2, 3 dias eu não notei que melhorou, não. Eu continuei com tosse. E hoje eu estou até me sentindo um pouco tonta, não estou conseguindo caminhar direito. Eu até quase tropeço ali, subindo as escadas aqui para o consultório, porque eu me sinto muito cansada. Tá bom, dona Beatriz. A senhora tem algum problema de saúde? Tenho sim, eu tenho diabetes só. Tá bom. Senta aqui então para eu examinar a senhora. Então eu vou acomodar o paciente na maca para examinar e vou descrever o exame físico. Paciente em bom estado geral, mas no momento um pouco sonolenta, apresenta crépitos em ápice do hemitórax direito, a ausculta respiratória, a ausculta cardíaca está normal e o abdômen está flácido, indolor com ruídos hidroaéreos. Então aqui eu fiz uma simulação consulta um pouco mais rápida, né, para conseguir pegar todas as informações, e enquanto eu estava realizando a consulta, ele já gerou alguns alertas críticos aqui, alertas clínicos para guiar a minha conduta. Né, tem alguns pontos de atenção. Depois de terminar a consulta, a gente vai estruturar a nota clínica desse paciente, a anamnese, conforme o padrão e o molde dessa instituição. Então aqui eu tenho a história da doença atual, tenho o exame físico, tudo que eu vou descrevendo, por exemplo, o aparelho cardíaco, eu disse que a ausculta estava normal, então aqui ele já trouxe o que é uma ausculta normal. Ao finalizar a consulta, por causa dos gatilhos clínicos, ele já sugeriu um protocolo. Olha, esse paciente aqui é critério para protocolo de sepsis. Então eu preciso abrir esse protocolo gerenciado. Então, clicando em abrir protocolo, automaticamente ele já abre o formulário de protocolo gerenciado de sepsis, já preenche os campos que ele tem condições de preencher. Aqui ficou faltando só a reposição volêmica e vamos confirmar o protocolo gerenciado e o diagnóstico de sepsis, nesse caso, de foco pulmonar. Então, nesse momento, agora ele está consultando os protocolos institucionais para ver quais são as melhores condutas, nesse caso, condutas, exames para esse paciente, e já vai trazer aqui para mim. Primeiro, já trouxe uma justificativa de por que ele chegou à conclusão de sepsis e foco pulmonar, e aqui a conduta. Então, aqui os exames e os medicamentos. Se eu quisesse gerar alterações disso aqui, eu posso vir aqui e polir com EA. Paciente apresenta piora do quadro respiratório, sendo necessário realizar intubação orotraqueal. Encaminho o paciente para internação em unidade de terapia intensiva, em uso de ventilação mecânica e solicito avaliação da fisioterapia respiratória. Bom, aqui no final, nesse caso, o paciente vai ser internado, mas caso eu quisesse dar uma receita para esse paciente com essas medicações, só aqui em clicar gerar receita, ele já gera a receita desse paciente, só para eu assinar. Finalizando essa consulta, eu vou dar um próximo. Aqui eu tenho uma última oportunidade de checar todos os dados, diagnósticos, avaliação e tratamento proposto para esse paciente. E apertando aqui em finalizar a consulta, ele devolve todas essas informações para o prontuário do paciente, adiciona no banco, e lá o médico só vai precisar clicar um botão em liberar e assinar. E aqui a gente está falando de template de evolução, a gente está falando de prescrição na CPOE, solicitação de internação, relatório de internação hospitalar desse paciente, e por fim um protocolo gerenciado de sepsis, que também todos eles vão ser preenchidos e liberados pelo prontuário para seguir o processo normalmente intra-hospitalar.